Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, queria conversar com vocês sobre esperança, imaginários do futuro e o milionário ceboso. Vambora? Há um tempo atrás, Elon Musk foi ao final do Twitter e falou que gostaria de criar uma academia da frota estelar à la Star Trek. Sim, o mesmo Elon Musk que já falou que os Estados Unidos podem dar golpe militar em quem quiserem. O mesmo Elon Musk que renegou sua filha só por ela ser uma mulher trans, e o mesmo Elon Musk que se sente confortável em interferir na política externa de outros países para benefício do próprio bolso. Sim, esse Elon Musk. Se você ainda não pegou a ironia na afirmação do Elon Musk, fica tranquilo, vou te explicar. Star Trek é uma série que tem no seu histórico uma longa tradição de falar do outro, do excluído, do alienado, sobre desigualdade social e sobre preconceito. Assistindo os vários episódios nas várias séries de Star Trek, é muito fácil perceber como uma das temáticas primárias é a da aceitação à diferença. Star Trek foi uma tentativa de dizer que a humanidade alcançará a maturidade e a sabedoria no dia em que começar não apenas a tolerar, mas a ter um prazer especial nas diferenças de ideias e nas diferenças nas formas de vida. Se não conseguirmos aprender a realmente apreciar essas pequenas diferenças, a ter um prazer positivo nessas pequenas diferenças entre nossa própria espécie aqui neste planeta, então não merecemos sair para o espaço e encontrar a diversidade que quase certamente existe lá fora. Essas palavras não são minhas, mas do criador da série original, Gene Roddenberry. E, embora ele seja uma figura controversa e cheia de contradições, essa era a essência da série de Star Trek. O ator Robert Picardo respondeu ao próprio Elon Musk no Twitter, afirmando que, para a gente criar uma academia das frotas estelares, bastava a gente eleger políticos que representassem os valores da mesma. Valores como inclusão, diversidade e ética. Aí você me pergunta, por que eu preciso me importar com isso? O que isso tem de mais? Uma das coisas que eu sempre gostei na ficção científica é fazer uso dela como ferramenta para imaginar as coisas como poderiam ser. Assim, essa não é a sua única função, mas com certeza é uma das suas mais potentes. Vamos pensar da seguinte forma. Este ano, o Brasil passou por uma enchente no sul do país, histórica, que matou pessoas e atinge até hoje milhares de brasileiros. De uns tempos para cá, estamos vendo o país pegar fogo, literalmente pegar fogo, de uma forma que vai impactar a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e já impacta brasileiros agora. Nesse contexto, penso quão importante é ter um lugar para onde olhar, ter na ficção científica alternativas para futuros diferentes nos quais essas coisas não vão mais acontecer. Fonte de esperança mesmo. Não é de hoje que bilionários se associam à ficção científica e à forma como ela se projeta para o futuro, sequestrando mesmo o imaginário coletivo para a visão cebosa deles. Parece que as alternativas são ou o futuro deles que é brilhante, ou a distopia. O futuro que Elon Musk almeja não é Star Trek. Uma exploração espacial privatizada, da qual só pessoas que têm dinheiro vão poder participar, não me interessa. E sinceramente, não te interessa também. Você que está assistindo esse vídeo, vamos dizer que você tem no banco R$1 milhão. Você tem sua casa própria, seu carro próprio, viaja ao exterior uma vez por ano. A sua realidade é mais próxima da minha do que a do Elon Musk. O futuro que Elon Musk almeja não inclui você. A nossa capacidade de imaginar um futuro diferente não pode ser sequestrada. E se você quer um futuro à la Star Trek, segue o conselho do Robert Picardo. Escolha políticos que defendem os valores das frotas estelares, como inclusão, diversidade e ética. Ah, e não esquece de se organizar. O mundo não pode ser transformado sozinho, e nem por um grupo seleto de indivíduos. Não basta votar. Você tem que fazer parte também. Eu entendo que muitas vezes é possível perder esperança, achar que não dá mais, ou que na verdade nunca deu, que o mundo é assim, sempre foi assim e vai continuar assim. E nessas horas eu lembro que vivemos no capitalismo. Seu poder parece inescapável. Assim também parecia o direito divino dos reis. Qualquer poder humano pode ser resistido e mudado por seres humanos. Novamente, essas palavras não são minhas, e sim da minha autora favorita, Ursula Le Guin. E é nos livros dela que normalmente eu busco esperança. Não deixem de ter esperança que o futuro pode ser diferente. E se precisar recarregar o imaginário, bora ler ficção científica.